Muito rápido. E hoje nós vamos começar a fazer esta jornada para a Páscoa que nós vamos ter a semana passada. A passagem central que nós vamos estar a ver hoje está em Lucas, no capítulo 24. Nós vamos começar aí Lucas, capítulo 24, versículo 13 até ao versículo 21. Então este episódio acontece depois de Cristo ter sido crucificado. E é aí que nós vamos começar hoje, numa caminhada para Emaús. E diz assim no versículo 13, Lucas 24. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilómetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. Vamos orar, igreja. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que tu possas agora acalmar os nossos corações, Senhor. E, Senhor, revelar através da tua palavra e da tua presença que está neste lugar aquilo que tu queres falar a cada pessoa que aqui está, Senhor. Eu te peço, Deus, para que seja claro, seja evidente aquilo que tu tens para falar a cada um dos corações que estão aqui e cada um de nós esteja atento para aquilo que tu estás a fazer e que tu queres fazer esta manhã, no nome de Jesus. Então, os discípulos, 2 destes discípulos estão numa caminhada para Emaús. E eu não sei se vocês já se perguntaram a vocês mesmos porque é que eles estão a ir a caminho de Emaús, mas há uma razão bem evidente. Cristo foi crucificado há umas horas atrás e há aquelas alturas na vida onde nós precisamos sair do contexto onde nós estamos para ver as coisas com mais clareza. Eu não sei se isso já aconteceu a vocês, em que vocês precisavam de sair num lugar, que neste caso era Jerusalém, onde Jesus tinha sido crucificado, e eles precisavam de sair de Jerusalém simplesmente para verem as coisas de uma perspectiva diferente. Eu consigo perceber exatamente o que eles estão a sentir, porque durante muito tempo eu precisei e continuo a precisar de fazer isso, que é de sair do contexto onde eu estou para ver as coisas com mais clareza. Os americanos têm esta expressão que eu gosto muito de see the bigger picture, que é ver o quadro de uma forma maior e mais alargada para perceber aquilo que está a acontecer. Porquê? Porque Deus às vezes está a fazer alguma coisa na nossa vida, só que nós não conseguimos perceber ou entender aquilo que Deus está a fazer e a gente precisa de se afastar um bocadinho para vermos o contexto todo daquilo que Deus está a fazer. E hoje nós vamos falar sobre barreiras. E quando eu estou a falar sobre barreiras, eu estou a falar sobre provações, sobre muralhas, sobre um estado na nossa caminhada com Deus em que nós sentimos um bloqueio. Já alguém se sentiu assim? Não. Top, pessoal. Eu já me senti assim nos últimos 13 anos, para aí umas 50 vezes, provavelmente. Em que todos nós sabemos que nós estamos numa jornada, estamos numa caminhada com Deus, e essa caminhada tem altos e tem baixos. Às vezes nós vamos mais depressa, às vezes nós vamos mais devagar, mas em todas as caminhadas que nós temos, e principalmente na caminhada cristã, chega a uma altura onde a gente bate numa barreira. E nessa barreira, normalmente aquilo que acontece é nós estamos tristes, confusos, desesperados, porque nós não sabemos onde é que está Deus e o que é que Ele está a fazer. Está aí alguém? É assim que os discípulos estão depois de Cristo ter sido crucificado há algumas horas atrás. Eles estão tristes, eles estão confusos, eles não conseguem perceber onde é que Deus está, eles não conseguem perceber o que é que Deus está a fazer, e eles estão completamente desesperados. Normalmente, nesta altura, nós temos mais perguntas do que respostas. Alguém sabe o que eu estou a dizer? A gente tem um monte de perguntas. Deus, porquê Deus?
Porque é nesta altura, porque é que isto está a acontecer? Não era suposto isto ter acontecido e tinha logo que ser agora. Senhor, eu não percebo o que é que tu estás a fazer, eu não percebo onde é que tu estás, eu não percebo para onde é que eu vou, eu não sei o que é que eu hei de fazer, eu já orei, eu já jejuei, eu já fiz tudo e eu não te consigo encontrar. E nessa altura, a nossa cabeça, a nossa mente e a nossa vida enche-se de perguntas e a gente não tem resposta para nada. É aí que nós encontramos uma muralha. No contexto do discipulado que nós fazemos aqui na igreja, nós costumamos definir o discipulado em 4, ou a vida do discípulo em 4 lugares diferentes. Em que começa num lugar de desejo. E de certeza que a maior parte, pelo menos daqueles que estão aqui, lembram-se dessa fase. Foi a fase de que tu te converteste, tu te arrependeste, tu percebeste que Jesus efetivamente ressuscitou dos mortos e tu queres largar tudo para seguir a Jesus e não interessa tipo, o que está para trás de ti, tu só queres Jesus, só queres orar e só queres estar na presença dele. Alguém se lembra dessa fase, na fase do desejo? Só que a gente sabe que a fase do desejo não dura para sempre. E essa fase do desejo, mais mês, mais ano, menos ano, torna-se numa fase de... Alguém já disse aí? Podes dizer em voz alta? De desespero. E normalmente quando nós entramos na fase do desespero, que todos nós vamos passar na fase do desespero na nossa caminhada cristã. Alguns estão aqui esta manhã e estão a dizer: André, eu vivo nesse lugar há muito tempo. Eu acho que Deus te trouxe aqui esta manhã para te tirar desse lugar. Porque a fase do desespero é uma fase, não é um estilo de vida. E normalmente nessa fase do desespero é quando acontece a barreira e nessa barreira nós sentimos-nos completamente estagnados na nossa caminhada cristã. E é aqui que muitas pessoas desistem. Eu vou deixar de ler a Bíblia, eu vou deixar de seguir a Cristo, eu vou deixar de ir à igreja, eu vou deixar de orar, eu vou deixar de jejuar. Então, muitas pessoas, quando estas barreiras acontecem, as pessoas afastam-se de Deus. Outras, porém, não se afastam de Deus, ou seja, elas estão nessas barreiras e elas continuam. Não, eu continuo a ir à igreja. Não, eu continuo a acreditar em Deus. Deus está lá, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus me ama, etc. Mas a sua vida parece que não anda e elas continuam exatamente as mesmas, ano após ano após ano. Vocês já conheceram alguém assim? É alguém que está numa fase em que está efetivamente estagnado, mas que na percepção que nós temos e que a própria pessoa tem, ela já se habituou a viver dessa forma cristã. Ela sabe que ela não está na fase do desejo, quando ela tinha aquele impulso de querer orar, querer estar na presença de Deus, ela já não está assim, mas ela não consegue perceber porque é que há tanto tempo que ela não consegue viver isso. Porque ela está a atravessar uma barreira. E esta barreira, esta muralha, acontece de várias razões. Às vezes, ela acontece simplesmente de uma forma inconsciente até, quando nós chegamos e nós passamos por tantas coisas na vida e nós já nem percebemos o que é que fez com que nós estejamos a viver nessa muralha ou nessa barreira. É aquele dia em que nós olhamos e perguntamos: como é que a minha vida chegou até aqui? Alguém já fez essa pergunta? Tipo, eu não sei como é que eu vim parar. Como é que eu estou neste país? Como é que eu estou nesta cidade? Como é que eu estou neste trabalho? Como é que eu tenho tantos filhos? Como é que nós chegamos e ficamos assim? Como é que a minha vida chegou até aqui? E foi tipo um aglomerado de coisas que nós não conseguimos entender onde é que Deus está e o que é que Ele está a fazer. Mas às vezes há coisas que despertam essas coisas. Por exemplo, ser despedido de um trabalho e não saber como é que vai pagar a conta desse mês. Por exemplo, perder um familiar. Por exemplo, passar por um divórcio. E eu podia continuar aqui por muitas outras coisas. Às vezes, há coisas que nos acontecem e que servem como o início de uma barreira que nós temos que atravessar e que, escutem, é uma oportunidade para Deus demonstrar realmente quem Ele é. Nós precisamos de provações e a Bíblia vai falar sobre isso. Mas antes de chegarmos lá, nós temos que entender isto. Os discípulos estão a atravessar uma muralha. Uma barreira. Nós pensávamos que Cristo vinha e que finalmente o povo de Israel ia ser liberto. Nós pensávamos que realmente as coisas iam ser diferentes e agora ele morreu, foi crucificado e agora o que é que a gente faz? Então eles vão ao caminho de Emaús, os dois, e a Bíblia diz, eles iam os dois a falar sobre aquilo que tinha acontecido. E não só a falar sobre aquilo que tinha acontecido, eu consigo imaginar as emoções que eles estão a sentir. Eu consigo imaginar as conversas que eles estão a ter. Eu não acredito que isto aconteceu.
Então, à medida que eles vão falando, no versículo 14 diz, e iam conversando a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido. E no versículo 13 diz, naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilómetros de Jerusalém. Então, esses 2 discípulos que vão a caminho, vão a ter esta conversa sobre eu não percebo o que é que Deus está a fazer na minha vida, eu não percebo o que é que está a acontecer, eu não sei para onde é que eu estou a ir, e esse é o contexto onde os discípulos estão, se calhar é o contexto onde muitos de nós estamos esta manhã. E a primeira coisa que eu quero que a gente perceba em relação a barreiras, e escutem, barreiras não são apenas provaçõezinhas pequenas, ou seja, barreiras não é aquele amigo chato, ou não é aquele colega de trabalho chato que está no teu trabalho e que te irrita, ok? Não é só isso. Barreira, eu estou a falar de uma estagnação completa em que nós nos sentimos que nós estamos a atravessar. Eu acho que a melhor maneira que eu tenho para definir barreira ou parede é crise. A gente está numa crise. E a gente tenta camuflar essa crise com oração e com jejum, mas no interior nós sabemos que nós não estamos bem, alguns de nós sabemos porque é que nós não estamos bem, porque aconteceu alguma coisa, mas outros de nós já nem conseguimos entender porque é que já não estamos bem, porque nós estamos assim há anos. Neste caso, a razão deles estarem assim é bem específica. Cristo foi crucificado. Aquilo que eu quero que nós entendamos esta manhã a falar sobre barreiras, a primeira coisa é que às vezes Deus vai colocar barreiras, ou Deus vai simplesmente permitir barreiras para te ensinar coisas e moldar o teu caráter para seres a pessoa que Ele quer que tu sejas. E a gente vai ter que entender isso. Às vezes Deus vai colocar essas barreiras, primeiro ponto. Segundo ponto, às vezes não é Deus que coloca essas barreiras, às vezes Deus permite apenas que essas barreiras surjam na tua vida com o propósito de Ele te moldar para tu seres a pessoa que Ele quer que tu sejas. Está a fazer sentido para alguém? Isso custa. Isso é doloroso. No versículo 15, à medida que eles estão a falar, diz, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Igreja, está toda a gente a perceber o que está a acontecer? Eles estão tristes, perdidos, completamente. E no versículo 15, Cristo ressurreto dos mortos. Amém? Posso ouvir um amém um bocado maior? Amém. Isso é um amém decente. Então, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Estavam assim, onde é que está Deus? Onde é que está Cristo? E Cristo começa a fazer o quê? A falar com eles. Só que às vezes a dor do momento impede-nos de ver Deus, igreja. Mas Cristo morreu. Não, Cristo está a falar contigo, mano. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está aí. Onde é que está Deus? Ele está aí a falar contigo. Eu não consigo ver. Ele está aí a falar contigo. Ele está aí presente. Mas olha o que diz o versículo 16. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não conseguiam ter a percepção de que era Cristo que estava a falar com eles. Porquê? Porque a dor presente daquilo que eles estavam a passar, nós caminhámos há anos com este homem, nós vivemos com ele. E agora ele morreu. E a dor é tão grande, escuta, há vezes na tua vida em que a dor que tu vais estar a sentir é tão grande que parece que Deus está longe quando Ele está mesmo ao teu lado. E a palavra de Deus está a dizer, eles não conseguiram perceber nem reconhecer que era Cristo que estava a falar com eles, porque os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Cristo está ali e eles não conseguem perceber isso. Escutem, se nós não percebermos o que Deus está a fazer nestas épocas de muralhas, de barreiras e de dores, o resultado das barreiras vai ser simplesmente dor e imaturidade. Vocês conhecem pessoas que passaram por muitas barreiras ao longo da vida, mas que nunca aprenderam nada com elas? É porque isso pode acontecer, isso não é assim tão difícil de acontecer. Passarem os mesmos problemas ou problemas diferentes, mas ainda assim não terem aprendido nada com isso. Por outro lado, se nós permanecermos e entendermos o que é que Deus está a falar nessas alturas de dor, o resultado disso vai ser nós crescermos à imagem e à estatura de Cristo, igreja. E eu tenho a certeza que é isso que todos queremos. No versículo 17, Cristo a falar com eles, ele diz assim, então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão a discutir pelo caminho? E eu acredito que Cristo quer fazer esta mesma pergunta a alguns de nós esta manhã, que é, oi, o que é que está aí a acontecer na tua vida? Acorda aí, eu estou aqui ao teu lado. Eu sei que tu achas que eu já me fui embora, eu sei que tu achas que eu já não estou presente.
É por isso que já não tens a vida de oração, a vida de jejum, a vida da palavra que tu costumavas ter. Mas eu quero te relembrar esta manhã, eu estou aqui ao teu lado e eu estou a falar contigo. Só que quando é que tu vais parar de tentar resolver a tua vida? E assim como tu clamas por uma solução, assim como tu falas com outras pessoas, assim como tu tentas resolver a tua vida toda, quando é que tu vais querer parar para finalmente sentar comigo como tu fazias na primeira semana em que tu te converteste e foste batizado? Quando é que tu vais voltar para mim e realmente oferecer-te a mim, em espírito e em verdade? Quando é que tu me vais começar a adorar outra vez? Como quando tu me adoravas, quando a gente estava no início da caminhada há uns anos atrás. E eu acredito que é para esse lugar que Deus nos quer levar hoje. É para o início da nossa caminhada. A dizer assim, eu quero que tu vivas o amor por mim que tu vivias quando a gente estava lá no início. Eu gostava que o teu amor, quando tu abres a palavra de Deus, não fosse aquela coisa, aquela barreira de comodismo. Lá vou eu outra vez ler a palavra de Deus, mas que voltasses a ter aquele amor. Graças a Deus que eu posso ter uma palavra do Senhor para mim. Graças a Deus que eu tenho aqui a palavra de Deus que eu posso estar a ler. E ao longo da nossa vida, nós vamos ter muitas barreiras onde nós não vamos conseguir discernir e perceber aquilo que Deus está a fazer. E o verdadeiro desafio é nós permanecermos nisso. Eu já tive muitas barreiras ao longo desta caminhada com Cristo, mas há 3 anos atrás eu tive uma barreira muito, muito grande, onde eu não sabia, Deus, porque é que eu estou a passar por isto? O que é que tu estás a fazer? Eu não estou a entender. Porque é que foi algum pecado que eu fiz? Deus, porque é que eu estou a passar por isto? Eu não consigo entender, eu não consigo ouvir a tua voz. E hoje, uns anos mais tarde, eu consigo perceber que o facto de só eu estar a pregar aqui hoje de manhã, o facto de eu ter uma família, o facto de eu me ter convertido, o facto de eu estar aqui hoje, tem a ver exatamente com aquela barreira que eu precisava de passar, só que eu não conseguia ver isso na altura. E o facto de eu ter passado por essa barreira fez-me com que eu tivesse vivido os melhores momentos com Deus que eu vivi até hoje. Está aí alguém? Eu não queria aquela aprovação, eu não sei porque é que ela estava a acontecer na minha vida, mas foi naquele momento, foi naquela altura que eu experimentei. Estão a ver aquela altura em que vocês não dormem, vocês não comem, vocês não nada, vocês não conseguem fazer nada. Eu quero estar na minha cama, deitado, sem que ninguém me chateie, 24/24, porque eu não sei como é que eu vou sair desta fase da minha vida, porque eu estou com uma muralha à frente. Era assim que eu estava. Eu não comia, eu não dormia, eu não sabia o que é que ia acontecer, eu não sabia para onde é que eu havia de ir. Então eu estava, como muitas das vezes nós estamos, eu estava desesperado. E aí eu fui para Emaús. Sério, André, foste para Emaús? Não, eu fui a uns quilómetros, afastei-me. Eu fui para Santa Maria da Feira, que é o nosso Emaús mais ou menos aqui. Tu fui a Santa Maria da Feira, afastei-me uns quilómetros e assim, Senhor, eu preciso de ver o que é que tu estás a fazer. E eu estava num café com a Eunice à frente, não foi numa igreja, não foi num tempo de oração no meu quarto, foi num café, top, por acaso, para tentar distrair a cabeça. E a Eunice estava a trabalhar, estava a fazer umas coisas no computador e eu desesperado ali, Senhor, fala à minha vida. E é aquele momento em que a gente não sabe explicar, em que o Senhor falou. Vocês sabem quando vocês ouvem a voz de Deus. E Ele só me deu uma passagem que eu quero guardar para mim, mas foi só uma passagem que Ele me deu. E eu ouvi, como vocês estão a ouvir a minha voz, eu ouvi a voz dEle. E aquela passagem que o Senhor me deu foi exatamente a passagem que eu precisava para eu entender aquilo que os discípulos vão entender daqui a uns momentos, de que Cristo tinha estado ali todo aquele tempo. De que Cristo estava a usar aquela muralha para me moldar na pessoa que Ele me queria tornar. E alguma coisa que me podia ter afastado da fé contribuiu para eu ter uma experiência, para experimentar a dependência e uma comunhão com o Senhor que eu já não experimentava há algum tempo. Então escuta, às vezes o Senhor vai permitir essas barreiras para te levar a um sentido de dependência e de comunhão que nós não vivemos no dia a dia. Está aí alguém? Porque no dia a dia, vocês conhecem alguém, se calhar nós somos essas pessoas, de que nós vamos a Deus quando nós precisamos de Deus. Então Deus precisa de nos enviar provações para nos manter perto dEle. Está aí alguém? Eu não quero passar por essa provação, irmão. Essa provação é necessária para que tu voltes à dependência que tu um dia já tiveste. Para que tu voltes ao amor, para que tu voltes à comunhão que um dia já tiveste. Então o Senhor vai colocar essas provações, ou vai permitir essas provações, para que tu voltes a ter a comunhão que tu foste feito para ter. Tu não foste feito para viver numa barreira de comodismo, tu não foste feito para viver em algum tipo de barreira,
Mas essas barreiras são necessárias para Deus mostrar o que é que Ele está a falar e a fazer. E das duas uma, ou nas barreiras nós nos afastamos dEle, ou nós ficamos mais perto do que nunca. Alguém quer estar mais perto de Deus do que nunca? Então essas provações, elas são necessárias, porque é na barreira que nós aprendemos a ter fé, igreja. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3, a palavra de Deus vai dizer: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o facto de passarem por várias provações. E eu, quando leio esta passagem, eu penso, Tiago estava louco quando ele estava a escrever isto. Como é que alguém, ao passar por uma provação, ao passar por uma barreira, ao passar por uma muralha, consegue realmente ter uma alegria assim tão grande? Mas o versículo vai explicar. Diz no versículo 3, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então, espera aí, a perseverança na fé vem de onde? Sabem porque é que há tanta gente morna dentro das igrejas evangélicas? Porque já deixou de ter uma vida verdadeiramente provada, a igreja. André, tu não sabes os meus problemas para estares a dizer isso. É verdade, eu não sei os problemas de toda a gente, mas eu sei aquilo que várias pessoas ao redor do globo estão a passar simplesmente por dizerem que são cristãs, e isso eu tenho a certeza que nós não estamos a passar. Graças a Deus que nós podemos viver num país, podemos viver numa cultura onde nós não sabemos efetivamente, nós podemos ir lá para fora e podemos dizer o nome de Jesus. Então sempre que a gente fala em perseguição, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está a dizer, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, eles eram pessoas que viviam provações reais simplesmente por dizerem o nome Yeshua. Está aí alguém? Simplesmente por dizerem o nome de Jesus. Eram pessoas que eram altamente perseguidas e que tinham muitas provações só por dizerem o nome de Jesus, coisa que nós não sabemos o que é hoje aqui no nosso contexto. Então a perseverança, ela vem das provações. Quando não há provações, acontece muitas vezes haver mornidão porque nós achamos que não precisamos de Deus. Eu agora já não preciso de Deus, eu agora tenho dinheiro na conta. Não, agora a minha família está bem. Não, os meus filhos estão com saúde agora. Não, agora já há colocação na escola. Não, o meu trabalho, agora deram-me um contrato, vou relaxar. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Agora eu tenho um contrato. Fica assim, espera aí, estás a depender a tua vida, as tuas circunstâncias, a tua alegria por causa de um contrato. Então, muitas das vezes, Deus coloca essas provações só para nos voltar ao lugar de dependência. E é por isso que nós nos devemos alegrar quando nós temos provações. Porquê? Porque as provações com Deus vão nos levar a um lugar de perseverança. E quando nós não passamos provações, muitas das vezes o que acontece é nós irmos para um lugar e para uma barreira horrível que existe, que se chama comodismo. Chama-se comodismo. Vocês têm noção da quantidade de pessoas que estão nas igrejas, que estão na igreja, mas que vivem sem Deus? Está aí alguém? Isto é sério, igreja. É porque as pessoas estarem lá fora e viverem sem Deus, é normal. Agora, pessoas estão dentro da igreja, mas que estão estagnadas porque elas se habituaram a viver na igreja sem Deus. Está aí alguém mesmo? Se houvesse uma percentagem, que ninguém sabe qual é que é essa percentagem, só o Senhor é que sabe. Eu acho que nós ficaríamos escandalizados com a quantidade e com a percentagem de pessoas que está na casa do Senhor, que tem a sua Bíblia aberta, que se calhar faz as suas orações, que até mete versículos no Instagram ou no Facebook, mas que depois, no fundo, a pessoa sabe que ela está estagnada e que não está a viver o amor que ela vivia no início. Porquê? Porque ela se debateu com uma muralha que ela não sabe como é que ela vai sair de lá. Tiago está a dizer: tenham por motivo de alegria passar por essas provações, porque essas provações vão fazer com que vocês tenham perseverança. Aquela provação que eu tive há 3 anos atrás ia-me matando. Mas por causa dessa provação, hoje eu posso estar mais forte do que alguma vez estive em Cristo, porque eu sei que Ele está aqui, igreja. Eu sei que Ele está com a minha família. Eu sei que Ele está com esta igreja. Eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele nunca me abandonou. E se eu não tivesse... Agora escuta, quando tu passares uma provação, pensa, não tomes decisões quando tu estás no meio da provação. Porque a decisão mais fácil é tu quereres desistir, largar tudo. E se nós permanecermos e deixarmos que o Senhor fale, se nós o buscarmos verdadeiramente, nós não sabemos quando nem de que maneira, o Senhor vai falar. E aquela provação que podia ter feito com que efetivamente, se calhar, tu te afastasses do Senhor, ou afastasses da tua família, ou afastasses da igreja, Deus vai usar isso para te colocar mais perto dele do que alguma vez tu já tiveste. Alguém acredita nisso?
que tu podes realmente estar mais perto do Senhor do que alguma vez tu já tiveste na tua vida. 1 de Pedro vai confirmar isso e vai dizer, é por isso que sentem alegria. E sempre que a gente vê isso, é por isso o quê? A gente não sabe, então a gente tem que ir ao versículo anterior. No versículo anterior, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim, há uma herança que Deus vos reservou no céu, estando por meio da fé guardados pelo poder de Deus para a salvação que está para se manifestar nos últimos tempos. Eu vou repetir porque há irmãos que se calhar já não estão aqui, então vou deixar que os irmãos voltem outra vez do lugar onde tiverem a vossa mente. Vou deixar que vocês venham para vocês perceberem uma promessa de Deus que está aqui na palavra. Diz assim, há uma herança que Deus vos reservou no céu. Toda a gente pode dizer, eu tenho uma herança no céu. E alguns levam isso se calhar como ao almoço vão comer carne ou peixe, mas nós temos noção da dimensão daquilo que a gente está aqui a dizer. Há uma herança que nos está reservada no céu e que a palavra de Deus está a dizer que não pode ser destruída. Ela não pode ser destruída. E o contexto de 1 de Pedro, no versículo a seguir, no versículo 6, vai dizer, é por isso que sentem alegria. Ou seja, não interessa a tentação que eu vou ter nesta terra, as provações, as circunstâncias que eu vou passar. Porquê? Porque elas não se comparam com aquilo que eu vou experimentar na eternidade com Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos. Amém? Então é por isso que sentem alegria. Porquê? Porque eu sei para onde é que eu vou. Porque eu sei de onde é que eu vim. Porque eu posso não saber o que é que Deus está a fazer aqui no meu contexto, eu posso não saber o que é que Deus está a falar ou a fazer, mas eu sei para onde é que eu vou. Então, a circunstância que eu estou a passar, a provação que eu estou a passar, a tentação que eu estou a passar, não se compara minimamente com a herança que eu tenho reservada no céu e que vou experimentar eternamente com o Senhor. Então diz, versículo 6, é por isso que sentem alegria, embora seja necessário. Está aí toda a gente? É necessário passar as provações. Escutem, alguns de nós estamos a passar provações e nós não fizemos nada de errado para passar por elas. Só que a palavra de Deus está a dizer que é necessário. É necessário. Porquê? Para Deus te moldar. É necessário. Para quê? Para tu voltares ao primeiro amor com Ele. É necessário tu passares por isso. Deus não te fez mal nenhum. Deus não te odeia. Deus não está contra ti. Pelo contrário, Deus vai usar essa provação para te colocar mais perto dele. A palavra de Deus está a dizer, é necessário. Só que eu adoro aquilo que vem a seguir. Diz, embora seja necessário por algum tempo. Graças a Deus. É que não é para sempre. E alguns, se calhar o Senhor trouxe aqui esta manhã só para dizer estas 3 palavras. É por algum tempo que tu estás a passar. E se calhar vocês estão aqui esta manhã a dizer assim, fogo Senhor, mas já está há muito tempo. Um tempasso aí. Não dá para diminuir aí um bocadinho? É por algum tempo, irmão. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz-lhe aí, é por algum tempo. É por algum tempo, igreja. Sofrerem diversas provações. No versículo 7 diz, elas servem para pôr à prova o valor da vossa fé. Então, graças a Deus que a provação tem um propósito. Amém? Espera aí. É porque eu não gosto de sofrer sem um propósito. Amém? Já que eu tenho que sofrer, então que seja para um propósito. E a palavra de Deus está a dizer isso. As provações, elas servem um propósito. Tu não sofres à toa. Tu não passas provações à toa. Deus não está a brincar com a tua vida. Deus está a usar as circunstâncias da tua vida para Ele te ensinar alguma coisa que tu só podes entender no meio da provação em que tu estás. Está aí alguém? Ele está a usar isso. André, eu não consigo ver isso. Nem eu conseguia. Nem os discípulos conseguiam. Cristo morreu. O que é que eu vou fazer à minha vida? Andei 3 anos com este homem, eu não sei o que é que Deus está a fazer, eu estou estagnado. Bora para Emaús e depois, olha, não sei o que é que a gente vai fazer na nossa vida. O que é que eu vou fazer? Não sei. Espera. Até o ouro que pode ser destruído é posto à prova de fogo. Também a vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. Tem de ser. Não diz deve ser, diz ela tem. A vossa fé. Só que há pessoas que quando se converteram nunca entenderam isso. Elas nunca entenderam isso. Então quando elas chegam à fase em que a provação chega, e essa provação tem que chegar para a nossa fé ser posta à prova,
Quando ela chega, ela não está preparada para lidar com isso. Então ela sai da igreja, ela afasta-se de Deus. Mas eu creio que nós somos uma igreja madura, amém? E a gente entende o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, essa provação tem que acontecer, ela é necessária e Deus vai usar isso para trazer mais perto dele e para te ensinar algumas coisas e elas acontecem por algum tempo. Não é para sempre, é por algum tempo. Também a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, tem de ser posta à prova para ser considerada digna de louvor, de glória e de honra quando Jesus Cristo se manifestar. Então, ao longo da palavra de Deus, nós vemos muitas alturas em que muitos homens e muitas pessoas estão completamente desnorteadas. Quando Pedro nega Jesus, desnorteado. Marcos 12:50. Então todos o deixaram e fugiram. Todos. Toda a gente pode dizer todos. Vocês conseguem imaginar Cristo a ser preso para ser crucificado e a palavra de Deus está a dizer em Marcos 12:50 que toda a gente fugiu e ele ficou sozinho. João 20:24, quando Tomé duvida. Os discípulos já ouviram, mas Tomé ainda não ouviu. Tomé ainda está à toa. Os outros discípulos já sabem, Cristo ressuscitou, mas Tomé está assim. Eu não consigo acreditar naquilo que vocês estão a dizer. E diz no versículo 25 de João 20, diz, os outros discípulos contaram-lhe, vimos o Senhor. Vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu, se eu não vir a ferida dos pregos nas suas mãos e não meter o dedo no lugar dos pregos e se a minha mão na ferida, colocar na ferida do seu peito, eu não acredito. E alguns de nós estamos à espera de ver só algum milagre, alguma coisa para nós entendermos realmente que Cristo não nos abandonou. E sabe o que é que Jesus diz a Tomé? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas que ainda assim creem. Bem-aventurados aqueles que não precisam de crer, que não precisam de ver para efetivamente crer. Mas o último exemplo que eu queria dar hoje de todos estes homens, de todas estas pessoas, que tal e qual como nós, passam essas alturas de deserto, essas alturas de estagnação e de barreiras. Há um que eu acho que supera todos os outros, porque ele passou barreiras assim de um outro nível. A primeira barreira que ele passou, e vocês vão saber já quem ele é, foi quando Deus se virou para ele e diz assim, sai da casa onde tu estás e vai para a terra que eu te vou mostrar. Ele vê-se assim, eu estou numa barreira. Vocês conseguem imaginar o que é que as outras pessoas que estavam à volta diziam dele? O gajo está a ficar velho. Ele está a começar a ouvir coisas, ele não está bem. Eu já tinha dito, filho, que ele não está bem. A gente tem que ir falar com o pai, que o pai não está bem. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Então, mas tu agora vais sair de casa. E vais sair de casa para um lugar que tu nem sabes onde é que é. É o Senhor que está a falar à minha vida que é para estar a fazer isso. Passou-se da cabeça. Primeira grande barreira que ele tem, porque ele quer fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo ele tem responsabilidades, tem uma série de coisas que estão a acontecer na vida dele. Então, primeira barreira, primeira muralha que ele tem. Segunda muralha que ele vai encontrar. Deus tem uma grande promessa para ele. Tu serás pai de muitas e a minha mulher nem consegue parir. Estamos aí? A promessa de Deus a falar à vida dele versus as circunstâncias que ele está a atravessar. Eu não sei o que é que Deus está a fazer, porque há uma promessa que Deus me deu, mas as circunstâncias que eu estou a viver, e se calhar alguns estão nessa fase, nós sabemos que Deus tem promessas para a nossa vida. Nós sabemos que há coisas que Deus já nos falou há 6 meses, há 1 ano, há 10 anos atrás. Nós sabemos que nós carregamos essas promessas de Deus, de coisas que Deus falou à nossa vida. Mas por outro lado, nós olhamos para as circunstâncias onde nós estamos e uma coisa não faz sentido com a outra. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Senhor, não faz sentido eu ter estas promessas na minha vida que tu me deste. Eu não te pedi nenhuma promessa, Deus. E se calhar alguns estamos revoltados com Deus com isso. Senhor, tu é que me deste essa promessa, eu não te pedi nada, Deus. E agora as circunstâncias onde eu estou não se assemelham nada àquilo que tu falaste na minha vida. Porquê, Deus? Porquê é que aquilo que eu estou a atravessar agora não tem nada a ver com aquilo que tu falaste há anos sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, e nós estamos a viver uma coisa que nós achamos que é completamente diferente daquilo que tu desenhaste e que tu fizeste para nós. Mas depois vem a terceira, que para mim é a maior barreira de todas. Ei, sacrifica o teu filho. Não, espera aí, agora foi demais. Deus, assim não dá, Deus. Assim não dá. Era para sair de casa, eu saí. Há uma promessa
sobre a minha vida ser pai de muitas nações, mas não está a surgir. E agora tu pedes para eu sacrificar o meu filho, que é o filho que tu disseste que a descendência vai ser a partir dele, e tu estás-me a chamar a mim para ir sacrificá-lo. E nós hoje vamos aprender com Abraão 2 simples pontos que eu quero que a gente traga para como é que eu passo pela barreira onde eu estou. Estamos aí? Todos nós vamos passar por elas. A Bíblia é clara em relação a isso. Já percebemos porque é que elas acontecem. Já percebemos como é que nós devemos estar a lidar com elas de um ponto de vista espiritual e emocional. Mas agora vamos perceber na prática como é que Abraão passou pela barreira e pela estagnação onde ele estava. E a palavra vai dizer em Hebreus, no capítulo 11, versículo 17 a 19, vai dizer, pela fé, toda a gente pode dizer pela fé. Abraão, ao ser provado por Deus. Quem é que provou Abraão? Está aí toda a gente. Estou sempre... Ai, pastor, é que Satanás, é que o inimigo está... Irmão, o inimigo quer lançar flechas contra a tua vida, ele quer fazer muita coisa, mas ele agora está ali sossegado. Calma. Ele já tentou arrebentar a tua vida, ele vai continuar a tentar arrebentar a tua vida, mas ele agora está ali sossegado. E às vezes, sabe o que é complicado? É nós percebermos a diferença quando é que é uma provação de Deus ou uma tentação de Satanás. Está aí alguém? Epá, espera aí, isto aconteceu aqui à minha vida. Espera aí, isto é provação de Deus ou isto é tentação do inimigo? E é preciso ter muita maturidade, muito discernimento, muita oração, muita palavra, muita gente madura à volta para entender às vezes, porque não é fácil de discernir. Se nós lêssemos isto, Abraão, ao ser provado por Deus, ofereceu Isaque em sacrifício. Isso é coisa do inimigo. Isso é coisa de Satanás. Não, era Deus que estava a prová-lo, igreja. Então ouve, discerne no Espírito, na palavra. Isso é provação de Deus ou isso é tentação do inimigo? Deus provou Abraão. E diz, aquele a quem Deus tinha feito as promessas, ofereceu o seu único filho em sacrifício. Então, quando nós estamos a passar por uma barreira, aquilo que eu quero que tu leves em primeiro lugar é, oferece-te a Deus. Oferece-te a Deus. Deus, eu não sei porque é que eu estou a passar por isto. Eu não sei porque é que isto está a acontecer. Eu não fiz nada para isto estar a acontecer. Eu não percebo para onde é que eu vou. Eu estou confuso, eu estou desesperado, eu não consigo comer, eu não consigo dormir. Eu não sei como é que eu vou passar sequer mais um dia, mais uma semana. Eu estou estagnado nesta muralha. O que é que Deus pede para nós fazermos? O que é que Abraão fez? Ofereceu-se a Deus. Igreja, oferece-te a Deus. Oferece-te a Deus como no início. Assim, Deus, eu vou-me continuar a oferecer a Ti, Senhor. Eu tinha todas, se calhar nós humanamente falando, tínhamos todas as desculpas, todas as razões para estar a dizer assim, eu vou-me afastar. André, é muito bonito o que estás a pregar, mas eu não consigo seguir mais, eu não aguento esta dor, eu estou desesperado, eu quero ir embora, eu não quero falar com mais ninguém, eu não quero voltar à igreja. O Senhor chamou-te aqui hoje para dizer, oferece-te a mim hoje. Foi aquilo que o Senhor me falou a semana inteira. Senhor, o que é que tu queres? O que é que tu queres falar? O que é que tu queres dizer? E vocês sabem que nós temos estado a falar já há meses sobre relacionarmos com o próximo e relacionarmos com a nós mesmos. E eu tive que parar isso. Porque o Senhor disse, tens que parar isso, porque eu vou chamar pessoas lá naquele lugar para elas se oferecerem a mim outra vez. E vocês sabem, quando eu digo alguma coisa assim, não é de ânimo leve. É porque, efetivamente, quando o Espírito fala, eu tenho que entregar aquilo que o Espírito fala. Deus trouxe algumas pessoas aqui hoje para se oferecerem a Ele, tal e qual como Abraão estava disposto a oferecer o que de mais precioso que ele tinha, que era o seu filho Isaque. Está aí alguém, igreja? Oferece-te a Deus e consagra-te a Deus hoje. Diz no versículo 18, e foi precisamente a respeito desse filho único que Deus lhe tinha dito. É por meio de Isaque que há de vir a tua descendência. Ou seja, o facto de ele sacrificar o seu filho e a pôr em causa todas as promessas e tudo aquilo que ele se calhar tinha planeado e perspectivado para a sua vida. Escuta, se ofereceres a Deus significa que os teus sonhos, os teus objetivos e os teus planos vão ser defraudados, ainda assim não te importes com isso porque os planos de Deus são maiores do que eles tu pensas. Então, alguns de nós, a gente não se quer oferecer a Deus. Porquê? Porque se eu me oferecer a Deus, depois vou começar a ganhar menos. Se eu me oferecer a Deus, vou ficar sem contrato. Se eu me oferecer a Deus, há pessoas na minha família que não vão entender. Porque se eu me oferecer a Deus, há consequências no meu trabalho que eu vou ter. Há consequências familiares. Escuta, oferece-te a Deus, independentemente das circunstâncias, igreja. Independentemente disso.
Ele sacrificar o seu próprio filho significava que todos os planos, os objetivos e sonhos que ele perspectivou, Deus disse que eu vou ser pai de muitas nações, brutal. E ele agora está-me a chamar para eu sacrificar o meu filho, acabou-se os planos para a minha vida. Não importa, igreja, porque o plano para a nossa vida é amarmos Deus e fazê-lo conhecido, igreja. Esse é o plano. Só que nós vivemos nesta sociedade onde se calhar a maior parte das pessoas com quem nós lidamos, elas têm outro sonho, elas têm outro plano, elas nunca experimentaram aquilo que nós experimentamos, de estar simplesmente na presença de Deus e de amá-lo. Vocês sabem, quando nós estamos na presença de Deus, a gente não quer sair desse lugar. Nós fomos feitos para isso. Então escuta, oferece-te a Deus, como te ofereceste no início. E no versículo 19 e por último, Abraão sabia que Deus tinha poder. Eu vou repetir isso. Abraão sabia que Deus tinha poder para dar vida ao seu filho mesmo depois de morto. Então a primeira coisa que a gente faz é que a gente oferece a Deus. E a segunda e última coisa é que nós obedecemos em fé. Está aí alguém? A gente obedece em fé. Senhor, eu sei o que é que a tua palavra diz. Eu sei o que é que tu me estás a chamar para fazer. Senhor, mas é tão difícil fazer aquilo que tu me estás a chamar para fazer. Escuta, ponto 1, oferece-te a Deus. Ponto 2, obedece em fé, independentemente das circunstâncias. Porque o Senhor também é Senhor das circunstâncias, igreja. Então, nós vamos ter um tempo de oração agora. Eu vou chamar o grupo de louvor. E eu gostava que ao longo dos próximos minutos, à medida que nós começarmos a orar e que nós começássemos a interceder, escutem, maravilhas vão acontecer neste lugar. E eu não tenho dúvidas disso. Porquê, André? Porque o Espírito de Deus está neste lugar. E porque Deus quer nos tirar das barreiras onde nós estamos. Escuta, eu sei que alguns de nós estamos a sofrer por estarmos a viver barreiras. A vontade que o Senhor tem de te tirar da barreira onde tu estás é maior do que aquela que tu tens de sair dela. Estás aí? Se eu visse o meu filho numa barreira, se qualquer um de nós está aqui e víssemos o nosso filho ou até víssemos outra pessoa numa barreira, eu tenho a certeza que todos nós íamos ser cheios de compaixão a dizer assim, eu quero trazer de volta, eu não quero que tu estejas mais nessa barreira, o Senhor quer-te tirar da barreira onde tu te encontras. Alguns de nós ainda precisamos de passar mais algum tempo nessa barreira para que o Senhor ainda nos ensine mais alguma coisa. Mas o que eu gostava que nós orássemos hoje é, Senhor, independentemente da barreira e da circunstância que eu estou a atravessar, eu quero me oferecer a Ti e obedecer em fé. Amém? Podemos ficar de pé? Podemos desligar as luzes aí atrás só para termos assim um momento em que podemos estar concentrados naquilo que o Senhor também quer fazer e falar às nossas vidas. Jesus, nós te agradecemos esta manhã, Pai. Mesmo apesar de não entender muitas coisas que estão a acontecer na nossa vida e nas nossas vidas, Senhor, a olhar para a vida dos discípulos, a olhar para a vida de Abraão, Senhor, eles também se sentiram certamente confusos, Pai, mas nós sabemos, Pai, porque a Tua palavra diz, Deus, que Tu nunca os desamparaste. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, para que Tu venhas dar clareza e discernimento a cada pessoa que aqui está sobre as barreiras que está a atravessar. Senhor, mesmo que não haja um entendimento completo, Senhor, que Tu te possas revelar a cada coração esta manhã, Senhor, de que Tu não nos abandonaste. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos para nós Te vermos, porque nós sabemos que Tu estás perto, Jesus. E que os nossos ouvidos e que os nossos olhos estejam abertos para nós Te vermos, Senhor. Se calhar há alguns aqui esta manhã, a dor é tão intensa, Senhor, e a barreira dura há tanto tempo que parece que já não há esperança, parece que já não há fé suficiente. Senhor, mas nós acreditamos que Tu podes vir esta manhã restaurar todas estas coisas, Deus, e puxar para perto, Senhor. Puxar para mais perto de Ti, Senhor, aquilo que Tu tens para cada um viver. Senhor, em nome de Jesus, à medida que nós cantarmos esta próxima canção, eu Te peço para Tu abrir os olhos, Senhor, tirar-te escamas dos olhos, Senhor, para que haja um olhar espiritual sobre aquilo que está a acontecer na vida de cada um, Deus. Em nome de Jesus, que hoje seja um divisor de águas, Pai, onde haja clareza e paz e graça e amor
e liberdade, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, durante esta próxima canção, fica no teu lugar, ora ao Senhor. Se tu te queres efetivamente entregar a Ele, eu queria te pedir, se tu quiseres ficar de joelhos no lugar onde tu estás, como um ato de reverência a Ele, se tu tiveres condições físicas e se esse for o teu desejo também, eu gostava que nós, ou aqueles que se querem entregar ao Senhor, que nós pudéssemos fazer isso. Que nós nos pudéssemos efetivamente consagrar a Ele, colocar-nos numa postura de entrega total. Dizermos, Senhor, eis-me aqui a minha vida para te consagrar a Ti. Totalmente, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos cantar para Ele.